Boa noite, meus seguidores do YouTube, a paz do Senhor. Nessa noite quero trazer uma palavra profética para vocês que se encontra em Ezequiel, no seu capítulo de número 30 e no seu versículo de número 1, que nos diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza assim diz o Senhor Jeová a Genite, ai daquele dia. Veja bem, meus irmãos, Deus levantou o profeta Ezequiel para trazer uma profecia, porque todo momento o povo precisava de um profeta. Quando se levantava o rei na face da terra, Deus constituía o rei através de um profeta. Deus preparava ali que o profeta fosse até aquela tribo, até aquele lugar e ungisse alguém como rei, como aconteceu na casa de Jessé. O Senhor enviou a Samuel na casa de Jessé, chegou ali na casa de Jessé o profeta Samuel, e a palavra de Deus diz que ele foi recebido ali na casa de Jessé para ungir um rei. E a palavra de Deus diz que foi passando todos os seus filhos, mas quando chegou o momento certo, o último da fila, diz a palavra de Deus, a quem ninguém dava nada por ele, era um menino, não tinha treino de guerra, mas o Senhor tinha escolhido, era escolhido do Senhor. O Senhor escolheu a Davi, e diz a palavra de Deus que o seu reinado foi bem concebido. A palavra de Deus diz que ele reinou em Judá e também reinou em Israel. Mas todo momento que o rei, que Davi cumpriu o seu reinado, a todo momento a presença de Deus estava junto com ele. Quando ele chegou em Hebrom para reinar naquele lugar, ele se apresentou diante da presença de Deus. Então o Senhor ele sempre levantou um profeta para levar a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que Ezequiel ele foi a profetizar a palavra de Deus. Outra profecia contra o Egito e contra Faraó. Então Deus já vinha falando com o Egito, já vinha falando com o Faraó várias vezes. Muitas das vezes o Senhor ele permite que Deus envia o profeta na nossa vida, não só para a correção, mas para que nos oriente, para que nos fale. E a palavra de Deus nos diz que se não haver profecia, o povo se corrompe. Nós vemos que mesmo com a profecia, mesmo assim, o povo falhava. Mas a palavra de Deus diz que o rei precisava de um profeta. E o profeta precisava de um sacerdote. Então assim era feito a obra de Deus. Era dependente de Deus, do rei e do sacerdote e do profeta. Se tivesse a presença de Deus, mas não tivesse o sacerdote, não tivesse o rei e não tivesse o profeta, a obra de Deus não era concluída. A obra de Deus ali se manifestava diante de três pessoas de suma importância diante de Deus. Primeiramente o rei, depois o sacerdote e o profeta. Então Deus usou Ezequiel que profetizasse mais uma vez contra o Egito e contra Faraó, porque o Senhor ele continua falando nos nossos dias também. O Senhor ele não deixa nós sem esclarecer a sua palavra. Então nós vemos que no versículo de número 1, na primeira parte, veio a minha palavra de Deus. Então o profeta buscava a presença de Deus, e através da presença de Deus o Senhor enviava a palavra na boca do profeta, e o profeta profetizava aquilo que Deus mandava ele profetizar. Ele não saía profetizando pelo vento, dando tapa no rumo, igual nós vemos muitas das vezes aí nas redes sociais, alguns tipos de profeta dando tapa no rumo, profetizando às vezes as coisas que
a gente começa a olhar na Bíblia e até mesmo não vejo ou não vemos base bíblica nisso. Mas não é motivo de nós baixarmos a nossa cabeça ou falar mal do profeta, ou falar mal, ou questionar, porque tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Então nós temos que observar a palavra de Deus, obedecer a palavra do Senhor, caminhar na presença de Deus, sermos um profeta de verdade, como o profeta Ezequiel, porque as igrejas cristocênicas do dia de hoje têm saudade de profeta como Ezequiel, tem saudade de profeta como Daniel, tem saudade de profeta como Oséias, tem saudade de profeta como Natã, e assim muito mais outros que foram usados, Jeremias, Isaías e tudo mais. Nós vemos que na escala de profeta existe profeta maiores e profeta menores, não porque era o seu tamanho, era a estatura pequena ou grande, mas sim por o número de profecia. E nós vemos que tantos os profetas maiores como profetas menores, o Senhor ouviu todos eles. Nessa noite, o ouvido do Senhor não está cravado para que não possa ouvir. Nessa noite o Senhor está pronto para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua voz, para ouvir a sua oração. Eis que o ouvido do Senhor está atento, todo aquele que crê. Então nós vemos que no versículo de número 2 de Ezequiel, no seu capítulo de número 30, em versículo 2, diz assim: Filho do homem, profetiza dizendo, assim diz o Senhor Jeová. Então é importante profetizar aquilo que o Senhor mandar profetizar. O profeta, irmão, não pode ser manipulado. Deus não manipulava o profeta, mas falava o que o profeta devia profetizar. Então, quando nós for levar uma profecia, nós temos que pedir: Senhor, fale comigo o que eu devo fazer, qual direção que eu devo tomar. Não é antibíblico nós pedir a direção de Deus não, minha gente. É antibíblico nós começar a dar tapa no vento. Isso é antibíblico. Tem muitas pessoas que saem aí dando tapa no vento, profetizando segundo o desejo do seu coração. Mas no versículo 2, na parte 1, diz assim: Filho do homem, profetiza dizendo, assim diz o Senhor Jeová, a Geniz, ai daquele dia. Então, profetizou aquela região falando: ai daquele dia, porque está perto o dia, assim perto o dia do Senhor. Versículo de número 3 fala que o dia do Senhor se aproximava, o povo precisava de uma resposta, o povo precisava de uma direção, porque Deus já tinha falado com o Egito, Deus já tinha usado profeta para falar com o Egito, mas o Senhor tinha misericórdia ali daquele povo, porque ali havia um povo de Deus ali no Egito. E aonde existe o povo de Deus não há confusão, sempre o Senhor levanta alguém para que fale com o seu povo. E enquanto isso, existia o povo de Deus ali no Egito, diante de Faraó. O povo estava sendo escravo de Faraó, estavam fazendo as vontades de Faraó, mesmo tendo o plano de Deus na vida deles, mas ainda estava na terra do Egito. E a palavra de Deus diz que eles obedeciam o rei, eles prestavam obediência ao rei do Egito. E na época, os faraós, eles ponhavam o seu reino, eles postos ali as suas leis, eram postos ali todos os seus mandamentos, e quem quebrava o critério do rei ou não obedecia a ordem do rei, a palavra de Deus diz que era lançado na prisão. E muitas das vezes, quando lançavam na prisão, muitas das vezes lançavam no calabouço. E a palavra de Deus diz que ali a pessoa permanecia por algum tempo ou anos. Então nos diz a palavra de Deus que o Senhor usou o profeta Ezequiel para falar mais uma vez com o Egito. Não sei quantas vezes, meu irmão, que Deus tem levantado o profeta para falar com você, ou para trazer uma profecia para você. Mas fique atento à palavra de Deus. A profecia nas nossas vidas, ela não volta vazia. Eu quero me recapitular aqui um pouco a minha vida. Eu sou fruto de uma profecia. Estou hoje aqui nas redes sociais pregando a palavra de Deus.
levando essa palavra profética, mas sou fruto de uma profecia. Em 1990, o Senhor falou comigo, ali na cidade de Monte Castelo, estado de São Paulo, sobre a obra profética na minha vida. E assim, eu morei em quase a metade do estado de São Paulo, fui para o estado do Mato Grosso. Hoje, graças a Deus, estou aqui no estado do Espírito Santo, fazendo a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, fruto de uma profecia. Mas teve profecia na minha vida que foi profetizada nos anos 90 e hoje que está se cumprindo, porque a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Quando o profeta messiânico fala a respeito disso, que os nossos pensamentos não são vossos pensamentos, diz o Senhor. E os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Talvez o Senhor levanta um profeta para falar com você hoje, mas talvez essa profecia vai cumprir alguns anos à frente, ou às vezes já tenha até se cumprido, e muitas das vezes as profecias se cumprem na nossa vida, ou está se cumprindo, e nós não estamos atentos à profecia do Senhor. E o que acontecia com Faraó? Devido à sua arrogância, devido à sua autoridade reais, do seu rampante de glória, ele não queria obedecer à profecia, ele não queria obedecer o profeta. Então o Senhor usou Ezequiel, por misericórdia, por mais uma vez, para falar com o Faraó. Então nós vemos que o Senhor, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o nosso conselheiro, ele não deixa o seu povo sozinho, ele não deixa o seu povo órfão. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai que tudo pode, e ele nos orienta. E naquela época Deus estava falando com o Faraó para que houvesse prosperidade diante do povo de Deus, para que o Faraó pudesse ver que existia ainda o Senhor, a presença de Deus entre o seu povo. Versículo de número 3 nos diz assim: porque está perto o dia, assim está perto o dia do Senhor, e o dia da maldade e do tempo dos gentios, e será a ele. Então estava próximo o dia do Senhor e o dia da maldade. Então tudo está próximo. Muitas das vezes nós pensamos que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas sim o mal. Então tanto a bondade como a maldade, ela está próxima. Então nós temos que termos um certo cuidado, para que nós venha praticar o bem na nossa vida, para que nós não venha praticar o mal. A palavra de Deus fala lá no Evangelho de João, quase no último capítulo lá de João, capítulo de número 3, lá quando Nicodemos foi ter uma noite com o Senhor Jesus, e aí o Senhor transformou a vida de Nicodemos, e é depois que o Senhor Jesus fala com Nicodemos, olhando a palavra de Deus, nós vemos sobre as obras má e as obras do bem. A palavra de Deus diz que os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Então muitas das vezes nós queremos fazer o bem, e o bem que nós não queremos fazer, nós não faz, mas sim o mal que nós não quer fazer, acaba nos praticando. Então o que aconteceu com o Faraó? No versículo de número 4, então a espada virou-se ao Egito. Por quê? Por causa da sua desobediência, porque ele não queria ouvir a voz do profeta. E quando nós não queremos ouvir a voz do profeta, ou quando nós não queremos ouvir a profecia, acontece o que aconteceu na vida de Faraó no Egito. Porque nós servimos um Deus que tudo pode, nós estamos vivendo o mesmo Deus, a mesma fé. A igreja está vivendo o mesmo milagre que existiu no passado, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, ele é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. Não há mudança em nosso Deus, mas sim ele faz mudança na nossa vida. Mudando a nossa vida, o nosso caminho, mudando a nossa caminhada, mudando a nossa trajetória para o nosso bem, porque para isso se manifestou o Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que fosse desfeita a obra do diabo. Então muitas das vezes o Senhor, ele se manifesta para mostrar a nós a sua glória. E veja que por ele não obedecer a palavra de Deus, no versículo 4, o que acontece com o Faraó? Então uma espada virá sobre o Egito. Então o profeta
profetizou acerca de uma espada que viria sobre o Egito, e diz a palavra de Deus que era grande a dor e a introzia, porquanto também caíram-se na transgressão do passado do Egito. Então tornaram-se a multidão sobre os que iam aos seus fundamentos. Então eles queriam voltar para trás, eles não queriam ouvir a voz do profeta, eles não queriam obedecer a palavra de Deus. Faraó achava que ele era maioral por causa do seu reino, por causa do seu rampante glória, mas o Senhor tinha enviado Ezequiel para falar mais uma profecia contra o Egito, porque o Egito estava fora do plano de Deus. Os egípcios não queriam obedecer à vontade de Deus, e quando nós não queremos fazer a vontade do Senhor, o Senhor levanta profeta para falar conosco, o Senhor usa na palavra para nos repreender, para nos surpreender, porque a obra é dele, a palavra é dele, e o Senhor não tem prazer com a morte do ímpio. Então o Senhor usou o profeta Ezequiel para falar com o Egito, para falar com o faraó. No versículo de número 4, na primeira parte do versículo, nos diz assim: e uma espada virá sobre o Egito, e haverá grande dor. Veja que o Egito passou por grande dor. Vê as percas que o Egito teve, ele sendo uma terra próspera. Havia prosperidade no Egito. Diz a palavra de Deus que o povo tinha saudade do Egito por causa das suas prosperidades, por causa do conforto que havia na terra no Egito. Mesmo o povo sendo escravizado, o povo sentia falta do Egito, mas dentro do Egito havia coisas que não agradavam o Senhor, e quando nós faz aquilo que não agrada o Senhor, a espada do Senhor desce sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nessa noite, você, meu amigo, minha amiga, que está na presença de Deus, faça tudo para agradar a Deus, para que a espada do Senhor não venha sobre a sua casa, não venha sobre a sua vida, não venha sobre a sua família. E nós vemos aqui que a espada do Senhor se levantou contra o Egito por causa da sua desobediência. No versículo de número 4, na segunda parte do versículo: então haverá, pois, uma grande dor e indruzia, porquanto caíram-se na transgressão no Egito, ou caíram nos costumes passados, não queria ouvir a voz profética. É importante nós ouvir a voz profética. 2 Crônica 20:20 diz a palavra de Deus: crede primeiramente em Deus e nos seus profetas, assim prosperarei. Mas tem algumas pessoas, minha gente, que diz assim: eu não acredito no profeta. Não adianta nada nós falar que acredita na palavra de Deus e não damos ouvido ao profeta. Como que nós vamos ouvir Deus falar na nossa vida? É através de 3 sentidos que Deus fala conosco. O que significa esses 3 sentidos proféticos? Significa Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 sentidos proféticos que Deus usa para falar conosco. Primeiro, Deus fala através da sua palavra. Depois o Senhor fala através da sua voz. E depois o Senhor fala através dos sinais que nos revela. Então havia grandes sinais diante do povo de Deus naquela época, e nos nossos dias também não é diferente. Haverá grandes sinais nos nossos dias. E o que aconteceram com eles? Haveria dor. Então, por causa da transgressão no passado, por causa que eles serviam os deuses pagãos, eles faziam os costumes, os seus sacrifícios, não era agradável ao Senhor. Então havia fundamentos sobre tudo isso, um fundamento, porque existia um rei, existia uma liderança. Diante de uma liderança há um fundamento, há uma lei. Então o povo estava escravizado no Egito e passando por tudo isso daí por não ouvir o profeta. Então Etiópia, porquanto pulante ao lugar a todos quantos se mostrava as guerras, porquanto os filhos era um concerto com eles, e cair-se-ão a espada. Então eles eram escravizados à espada porque não queria obedecer. No versículo de número 6 nós vemos: e assim o Senhor também caiu a mão-se ao Egito, assim também desceram-lhe a soberba, porque ele não queria obedecer. Então havia o espírito de soberbia, ou havia uma vontade de soberbia na vida dele, desde Négodo,
porquanto serviram-lhe também e caíram a espada do Senhor Jeová. Então ele não quis obedecer à espada do Senhor, começou a operar no povo, começou a se manifestar a espada de Deus diante dele. No versículo de número 7 diz assim, e serão assolados. Então havia assolação por causa da sua desobediência também dentro das cidades, no meio das cidades e no deserto. Então não tinha lugar no Egito para que eles não passassem por assolação, que não passassem por problema. Se eles estivessem no meio da cidade, havia assolação. Se ele estivesse no meio do deserto, também havia assolação, tanto na cidade como no deserto. A todo momento havia assolação. Por quê? Porque eles não queriam obedecer à voz de Ezequiel. Eles achavam que Ezequiel era um profeta sem valia, mas a palavra de Deus diz que o Senhor teve misericórdia dele, outra profecia contra o Egito, trazendo a ele a mostrar que eles estavam persistindo no caminho do erro. E muitas das vezes o Senhor levanta profeta para falar conosco, e muitas das vezes nós não damos tanto o ouvido que devemos dar. A palavra de Deus diz que o primeiro dom ministerial é o dom do profeta. Quando o profeta começa a profetizar, minha gente, é importante que nós para tudo o que nós está fazendo e prestamos atenção ao profeta, porque o primeiro dom ministerial é o dom de profecia, o dom de profeta. Tem muitas pessoas aí que acham que o primeiro dom da igreja é ser pastor. Lógico, muito bom ser pastor. Está escrito lá, o apóstolo Paulo diz que aquele que almeja o bispado, excelente obra deseja. Algumas Bíblias dizem assim, aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. A palavra de Deus diz assim, é importante que o bispo seja modesto, hospitaleiro, casado, marido de uma só mulher, e assim sucessivamente. As qualidades do bispo estão lá, o apóstolo Paulo o ensinando a esta dogma e a este mandamento. Mas aqui nós vemos que o importante nos nossos dias não é esse. O dom mais importante para os nossos dias é que nós sejamos obedientes e obedecemos também o profeta. Então o profeta, a profecia, o profeta é o primeiro dom da igreja. Então quando o profeta está profetizando, ou ele levanta em profecia dentro das nossas igrejas, nós temos que prestar reverência ao profeta, irmão, respeitar o profeta, escutar a profecia para que não venha suceder grandes males na nossa vida, como sucedeu na vida do povo ali no Egito, diante de Faraó, as suas percas. E nós vemos no versículo de número 7, e serão, pois, assolados por meio deles, assolado as suas cidades, então, no meio das cidades ou diante do deserto. Versículo de número 8, e saberão que eu sou o Senhor. Então, quando eles viram que a situação do Egito já não estava no controle mais de Faraó, mas estava na mão de Deus. Há uma diferença quando o homem lidera, quando o homem está no controle ou quando Deus está operando. Há uma diferença entre controle humano e operações espirituais. As coisas espirituais, para quem não são espirituais, parece loucura. E as coisas carnais, para quem são espirituais, tem discernimento, e aí a gente sabe que é errado. E o que acontece? Quando o Faraó viu tudo isso acontecendo, ele diz a palavra de Deus que assolou-se, então no meio deles assolação, no meio da cidade e no meio do deserto. Versículo de número 7, versículo de número 8 diz assim, então queria que eu sou o Senhor, então viu que era o Senhor, porquanto puseram-lhe o fogo ao Egito e foram-lhe destruído todo o que dava ao lixo, porquanto também aquele fogo que estava acontecendo diante do Egito, saberão que eu sou o Senhor. Então eles viram que era o Senhor operando, que era Deus fazendo a sua obra. No versículo de número 9 diz assim, e naquele dia serão os mensageiros diante dele, movia-se a espada e a Etiópia, porquanto descuidade haveria, pois era grande dor no dia a dia do Egito, porque eis que já vem. Então a dor estava acontecendo
Os problemas estavam acontecendo por eles por eles não dar ouvido a Ezequiel. E quando nós não escutamos o profeta, traz a nós um grande prejuízo. O que aconteceu com o Egito? No versículo de número 10, nós vemos que assim também o Senhor Jeová falou: eu também pus e ponharei a casa a multidão do Egito, e ponhar-se-ei Nabucodonosor. Aí enviou Nabucodonosor, aí começou a vir as perseguições sobre o Egito, começou a vir os problemas sobre o Egito, as aprovações sobre o Egito. Minha gente, vamos ter cuidado, vamos ouvir a voz profética, vamos ouvir a palavra de Deus, para que a nossa vida venha a ser mudada, para que a nossa vida venha a ser abençoada na presença de Deus, para que nós não venha acontecer como que aconteceu com o faraó. No versículo de número 11, nós vemos que o povo e ele também, os mais, era inflamável, as nações e serão levadas-se ao triunfo da terra, porquanto era contra o Egito. Então estava ali também os rios, e fareis cair-se. Por tudo quanto o que acontecia, o Senhor não falava mais com Egito, porque eles tinham desobedecido a voz profética. Versículo de número 3 diz assim: diz também a Jeová, também, quanto o destruirei, os ídolos. Então aí já começou a destruir os ídolos deles, já começaram a passar no caminho da destruição, porque havia idolatria, era um povo que não queria obedecer a palavra de Deus. Versículo de número 14 nos diz a palavra: escolhei, pois posto ler também, e ponharei Zeão, porquanto também como juiz. Então eles queriam ponhar juízes naquele lugar por temor ou favor, mas não por obediência. E quando nós começamos pôr alguém na obra de Deus por temor, mas não por obediência, nós passamos por um momento difícil, como se passou o Egito. Então nós não podemos ser como os egípcios, nós temos que ser diferentes, nós temos que escutar a voz profética, nós temos que obedecer às profecias, porque o profeta não pode ficar sem honra. A palavra de Deus diz que nós temos que honrar o profeta. E muitas das vezes o Egito, Deus levantou jovem para falar com o Egito também, e falar sobre a espada. Todos os mensageiros que eram enviados para o Egito chegavam ali e levavam a palavra de espada, porque eles haviam um mundo de idolatria. Eles não acreditavam na obediência de Deus, eles não acreditavam na graça de Deus, não acreditavam nos profetas, não acreditavam nas profecias, não acreditavam na grande misericórdia do Senhor. No versículo de número 19, sucederia, pois como o juízo do Egito saberão que eu sou o Senhor. Então, mesmo assim, quando o juiz do Egito, quando o Senhor levantou como juiz no Egito, aí ele foi saber quem era o Senhor, porque o povo do Egito ainda estava passando por um momento de excelência, estava diante da presença do seu rei. Versículo de número 20, sucedeu, pois, no 10º mês de tudo isso, porquanto era mês da palavra do Senhor. Então o Senhor continuava falando, usando os filhos do homem sobre ele. Versículo número 23, usando também um ponto, assim o Senhor vale a ele. Então o Senhor usou a eles todo meio para que eles acordassem e obedecessem a palavra de Deus. E explorarei também os egípcios. Aí começou a passar a nação sobre a terra, esforçando-lhe também no braço. Então havia Babilônia entre eles. A espada não sobreveio ao braço, mas quanto também diante da gemerão-se as guerras e a transgressão, porquanto se levantava-se um braço ao rei de Babilônia, porque ele não queria obedecer a palavra de Deus. Os egípcios não queriam. Então o Senhor começou a enviar na vida deles a tribulação e a adversidade para que eles acreditassem e passassem a crer no profeta. Versículo de número 26, para terminar a pregação da palavra de Deus: e espalharei os egípcios entre as nações, e sepultarei
a terra, assim saberão que eu sou o Senhor. Então precisava acontecer tudo isso para ele reconhecer que Deus era na vida deles. Precisou ele sepultar todas as nações da terra e saberão que era o Senhor. Então, quando tudo isso começou a acontecer, eles passaram a acreditar na palavra de Deus. Minha gente, não vamos esperar chegar a ruína na nossa casa, ou chegar a adversidade na nossa casa, para nós começar a acreditar no profeta, não, minha gente. Vamos acreditar no profeta antes que venham os dias maus, antes que venham os maus dias. A palavra de Deus diz assim, que nós temos que trabalhar enquanto é dia, a hora que a noite virá, a hora que ninguém possa trabalhar. Então vamos abrir o nosso coração na presença de Deus e guardar esta palavra profética e dar valor às profecias da Bíblia. Que Deus o abençoe todos no nome de Jesus. Desde já agradeço o carinho de todos, a atenção de todos. Quero deixar aí o meu canal aí no YouTube, inscreva aí no meu canal. Eu peço que vocês inscrevam lá, deixa o seu joinha, deixe o seu gostei, assim você está me ajudando a fazer a obra missionária. Sou um dos pequenos evangelistas que estou aí nas redes sociais, dependo aí do carinho de todos vocês e do apoio de todos vocês. Agradeço mesmo de coração e Deus vai abençoar todos vocês que deixar aí o seu joinha e inscrever no meu canal. Inscreva no meu canal EV Aparecido Souza. Aí está o meu canal, vai ter aí os vídeos, vai ter aí a pregação da palavra de Deus e Deus vai continuar falando na vida de cada um de vocês. Inscreva no meu canal e deixa aí o seu gostei. EV Aparecido Souza. Deus abençoe todo no nome de Jesus. Amém?